Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Meus queridos irmãos, há alguns dias eu fiz um short aqui no canal falando sobre a rivalidade entre o cantor de heavy metal, Ozzy Osbourne, e o pastor Jimmy Swaggart. Mas eu percebi que muitos protestantes não entenderam. Uma parte não entendeu porque tem dificuldade cognitiva mesmo. Mas uma outra parte não entendeu porque é formada de pessoas hipócritas. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero expor a questão de forma completa e pausada. No short em questão, eu não fiz nenhuma acusação contra ninguém e também não defendi ninguém. Eu apenas explanei de forma sucinta sobre fatos que são de domínio público. Então vamos fazer uma exposição bem minuciosa. Na década de 80, o pastor Jimmy Swaggart era um dos pregadores mais conhecidos, mais proeminentes dos Estados Unidos, principalmente por seus programas de TV. Ele tinha uma clara rivalidade com outro pastor chamado Jim Bakker, que ele considerava o seu concorrente. O pastor Jim Bakker também era um televangelista muito famoso e vinha conquistando espaço entre a audiência, e isso começou a incomodar o pastor Swaggart. Mas o pastor Bakker foi flagrado tendo um relacionamento extraconjugal com a sua secretária Jessica Hahn. O pastor Bakker vinha fazendo retiradas indevidas do caixa da sua igreja para pagar propina para sua secretária, que estava ameaçando de acusá-lo de estupro. O valor pago pelo silêncio da secretária foi de cerca de $279 mil. O pastor Bakker então nomeou rapidamente Jerry Falwell para ficar em seu lugar, temendo que o pastor Swaggart fizesse isso antes e entregar qualquer coisa para o seu arquirrival não estava em seus planos. Então, o pastor Bakker foi demitido da TV e afastado do ministério. O pastor Jimmy Swaggart, que já desferia ataques veementes, contra outros televangelistas, outros pastores, também contra cantores e celebridades americanas, voltou todo o seu arsenal de fogo contra o pastor Jim Bakker de uma forma furiosa, desferindo golpes tão letais que acabaram de vez com a moral e com a credibilidade do seu oponente. Mais tarde, o pastor Bakker casou-se novamente e voltou para a pregação na TV e abriu uma igreja própria. O problema, meus irmãos, e a vida é uma caixinha de surpresas. A vida é esta sim uma caixinha de surpresas. O problema é que em 1988, o pastor Jimmy Swaggart iria provar do seu próprio veneno, pois ele foi flagrado também com várias acusações de imoralidade sexual, inclusive relacionado a uma coleção de prostitutas. Outro pastor televangelista, chamado Marvin Gorman, denunciou os casos extraconjugais do pastor Swaggart de forma formal e os tornou públicos. Como o caso havia se tornado público e não havendo outra saída, como forma de tentar conter as perdas financeiras e também de credibilidade, o pastor Swaggart foi aconselhado por seus assessores a confessar da forma mais emocional que ele pudesse, para assim tentar impedir que os estragos em seu império religioso fossem ainda maiores. The one whom I serve, and I love, and I worship, I bow at his feet. O plano muito bem arquitetado pelo pastor Swaggart e seus conselheiros, de certa forma funcionou. Ele foi para a TV, chorou da forma mais convincente que pôde. Em uma confissão pública, dramática, ele apareceu diante do seu auditório, depois de ter sido confrontado pela liderança da sua igreja, que exigiu dele uma retratação pública, e junto da confissão ele também criticou a Assembleia de Deus, que havia recomendado a sua suspensão temporária. A confissão teve um grande impacto, como eles já previam. Ele perdeu muitos apoiadores,
muitas pessoas sérias que trabalhavam com ele pediram demissão e a queda das suas arrecadações foi imediata. Ele ficou afastado dos palcos protestantes por um tempo, mas depois voltou com menor influência que tinha antes, exatamente como o pastor e seus assessores haviam previsto. Nesse momento, alguns músicos como Ozzy Osbourne e algumas bandas usaram o caso como tema para suas músicas e videoclipes, satirizando o escândalo. O problema, Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. é que em 1991, o pastor Jimmy Swaggart foi flagrado novamente. Dessa vez ele foi pego com uma prostituta em seu carro. Isso fez aumentar ainda mais os questionamentos sobre a integridade do pastor. Foi descoberto, inclusive, que ele nunca havia se afastado da vida promíscua que ele mantinha com meretrizes. A partir desse ponto, ele não pediu mais perdão em público e, na verdade, não havia nem condições mais de fazer isso. Portanto, eu não estou julgando nem condenando ninguém. Eu estou apenas contando a história de vida desse pastor que foi muito famoso não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Só uma coisa que eu acho muito interessante é que os mesmos que deixam comentários do tipo o cair é do homem e o levantar é de Deus, ou quem somos nós para julgar se ele pediu perdão em público, são os mesmos que não poupam críticas, censuras e condenação contra tudo que é feito pela Igreja Católica. É exatamente sobre isso que eu me refiro quando falo da hipocrisia dos protestantes. 2 pesos e 2 medidas. Expor os erros alheios e tentar abafar os próprios é uma conduta de canalhas. No Brasil, teve até deputado protestante defendendo a ideia de que era preciso abafar os casos de imoralidade dos pastores para não escandalizar. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre 2 pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Eu disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o perfeito, senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso, não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor perfeito, agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Uhum. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Uhum. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho. Ora, meus amigos, quem não quer escandalizar é quem deve dar o exemplo. Que com essa mensagem, que com essa palavra, você possa ter um dia abençoado juntamente com a sua família, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.